muito bom dia. Hoje no TPM nós vamos falar sobre aneurisma da aorta, um assunto muito sério. Tem um bate-papo sobre a história da moda retratada pela boneca Barbie e muito mais ainda para você. Então fica comigo porque o TPM dessa quarta-feira começa agora. E a gente inicia o programa de hoje falando sobre o aneurisma da aorta. Para falar sobre esse assunto, é com grande prazer que eu recebo aqui no estúdio o cirurgião cardiovascular, Dr. Eduardo Saad. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao programa. Antes da gente explicar o que é o aneurisma da aorta, o que é a aorta, primeiramente, né? Antes da gente falar desse aneurisma. Eu acho que a gente podia mostrar, focar a túnica. Essa aqui é uma túnica que nós encomendamos para a campanha do aneurisma da aorta, onde as pessoas que participam da campanha vão vesti-la e distribuir. A gente está numa semana, né? Do dia 20 até o dia 27 de outubro é a Semana Estadual de Prevenção e Combate ao Aneurisma da Aorta. Então, esse ano nós pedimos para uma bonequeira fazer essa túnica. Eu levei até um susto quando eu vi a túnica. Justamente para que alguém possa vestir, para chamar a atenção do ponto de vista visual, né, do que é um aneurisma, e aí distribuir os folhetos informativos. Então, se nós começarmos aqui por cima, a aorta é a principal artéria a aorta é a principal artéria do corpo, ela sai do coração, e aí ela faz uma curva aqui, embaixo do pescoço, e segue aqui pelo tórax, embaixo, até a barriga, mais ou menos um pouquinho abaixo do umbigo, onde ela se divide para as duas artérias das pernas. Então, aqui nessa túnica, na aorta da barriga, na aorta abdominal, nós podemos ver já uma demonstração de uma dilatação da parede da aorta. Então, essa dilatação localizada é que nós chamamos de aneurisma da aorta. Existe mais de um tipo de aneurisma, né? Antes da gente falar, eu vou convidar o pessoal que está em casa para participar com perguntas aqui para o Dr. Eduardo Saad. É só mandar mensagens para o nosso telefone. Eu recebo aqui a mensagem de vocês, já faço a pergunta para o doutor. Telefone 9282-3806. 9282-3806. É só participar mandando mensagem SMS para a gente aqui. Existe o aneurisma da aorta, também da aorta em relação à parte abdominal. Né? O aneurisma é uma dilatação, um enfraquecimento localizado da parede da aorta. Ele pode se dar em qualquer local da aorta, desde a saída do coração, da aorta torácica, até a aorta no abdômen, na barriga. O local mais frequente do desenvolvimento do aneurisma da aorta é na barriga, o aneurisma da aorta abdominal, caracteristicamente abaixo da origem das artérias dos rins. Então, esse é o local mais frequente de desenvolvimento do aneurisma da aorta. Que pode ser traumático ou espontâneo. Isso, pode ser traumático, mas é menos frequente. Mais frequentemente, isso, pós-acidente de carro, pode haver um que a gente chama de pseudoaneurisma com complicações mais tardias. Mas o aneurisma mais frequente é o aneurisma que nós chamamos de degenerativo. É aquele que vai ocorrendo ao longo do tempo, né, com o envelhecimento, é um processo de envelhecimento e de enfraquecimento da parede da artéria. Então, existem grupos de risco onde nós devemos pesquisar, porque a probabilidade de terem aneurisma é maior. Essas são pessoas acima de 65 anos de idade, principalmente homens, né, na proporção de 5 a 10 homens para cada mulher, em pessoas que fumam. Em homem é mais comum. Em homens é bem mais comum, de 5 a 10 vezes mais comum em homens do que mulheres. Dependendo da faixa etária, se nós, por exemplo, pegarmos homens acima de 65 anos de idade, em torno de 5% da população vai ter aneurisma. E nas mulheres, só 0,4% nessa mesma faixa etária. Então, é uma doença bem mais comum em homens. Isso qualquer tipo de aneurisma, tanto esse abdominal... Isso, independente da localização do aneurisma, é mais frequente em homens. Por que isso? Pela questão genética ou porque o homem tende a acumular mais gordura abdominal? Não se sabe ainda exatamente qual é a causa, né? Provavelmente tem algum link, alguma relação genética. Nós sabemos que algumas doenças genéticas hoje existe uma predisposição maior para desenvolver aneurisma da aorta, mas nós ainda não podemos identificar por que essa relação com o sexo, provavelmente relacionado a fatores hormonais, né, mas a gente ainda não tem isso bem definido. O fato é que o homem é um grupo de risco, né, os homens são
privilegiados, entre aspas, no sentido de serem contemplados com mais aneurismas que as mulheres. Por que acontece o aneurisma, né? Claro que não traumático, a gente falou aqui que é devido a acidentes, né? E causa aquele trauma, mas o aneurisma, o comum, né? O que causa o aneurisma? Na verdade, a base do aneurisma, o substrato, é genético. Né? Tanto que em pessoas que têm familiares com aneurisma da aorta, a frequência chega a ser até 7 vezes maior do que a população em geral. Então, o substrato, a base é genética. Mas existem uma série de outros fatores, né, que propiciam, aceleram o desenvolvimento do aneurisma. Por exemplo, pressão alta. Pela lei de Laplace, que a gente sabe, se lembram alguns ainda do colégio, a lei de Laplace, a pressão dentro de um vaso é diretamente proporcional o estresse na parede, diretamente proporcional à pressão dentro do vaso e inversamente proporcional à espessura da parede. Ou seja, quanto maior a pressão dentro do vaso, maior a chance desse aneurisma crescer e romper. E quanto mais fina a parede do vaso, também maior a chance desse aneurisma romper. Então, se a pressão alta não for controlada, existe uma maior probabilidade de desenvolvimento, de aumento desse aneurisma. Pessoas que fumam têm maior risco de romperem um aneurisma, com problema pulmonar, e principalmente pessoas com história familiar de aneurisma da aorta. Então, esses são os grupos de risco, né? São os fatores que a gente pode tentar modificar. Agora, o substrato, a base para a formação do aneurisma, essa é uma base genética. O senhor falou de pressão alta, né? Quando a gente fala em pressão alta, lembra de sedentarismo automaticamente, né? De obesidade. A gente está caminhando para um país cada vez mais obeso. Aqui no estado do Rio Grande do Sul é um dos estados onde tem o maior índice de obesidade. Os riscos, né, de aneurisma da aorta estão aumentando cada vez mais ou não?